Imagina só, um dos maiores bancos digitais do Brasil some, simplesmente desaparece. Hoje a gente vai fundo no que aconteceu com o Will Bank, um colapso que deixou muita gente de cabelo em pé. Vamos entender o que rolou e, claro, responder aquela pergunta que não quer calar para milhões de pessoas. 9 milhões. Esse é o número de clientes. Muita, mas muita gente, principalmente lá no Nordeste, que de repente, puf, viu a vida financeira travar completamente. A gente está falando de pessoas que usavam o Will Bank para tudo, sabe? Da comprinha do mês no mercado até os investimentos. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando um banco digital some assim, do nada? Para milhões de brasileiros, isso não foi um exercício de imaginação, foi um baque bem real. E é por isso que nesta análise a gente vai mergulhar nas causas, entender as consequências e, o mais importante, mostrar as soluções. Então, para a gente organizar a conversa, nosso roteiro é este. Primeiro, o sumiço do banco. Depois, o escândalo por trás de tudo. Aí, a rede de segurança financeira que existe, como fazer para ser reembolsado e, no final, o que a gente aprende com isso para o futuro das fintechs. Vamos lá? Então, como foi que tudo desabou? Olha, a crise não chegou com um aviso prévio, um e-mail delicado, não. Ela explodiu de um jeito muito mais direto. Na hora de passar o cartão no caixa, de abastecer o carro, de pagar uma conta simples. E aí veio o anúncio oficial. No dia 21 de janeiro de 2026, o Banco Central do Brasil, que é quem manda no sistema, bateu o martelo e decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank. É um nome complicado, né? Mas, na prática, quer dizer o seguinte: acabou. Estamos assumindo para fechar as portas de forma organizada e pagar os credores. E o efeito disso foi instantâneo e total. Não foi uma instabilidade no app, não. Foi um desligamento completo. Cartão de crédito? Bloqueado. Conta digital? Congelada. Pix, TED? Nem pensar. Investimentos? Travados. O site, fora do ar. Foi literalmente um apagão financeiro que atingiu 9 milhões de pessoas de uma vez. Aí a gente se pergunta, mas como? Como um banco digital que parecia tão grande quebra desse jeito? Bom, a verdade é que não foi do dia para a noite. O que a gente viu foi só a última peça de um dominó caindo. Um dominó que começou a ser empurrado meses antes. Olha só essa cronologia, ela é super importante para entender o que aconteceu. Tudo começa lá em novembro de 2025. O Banco Master, que era o controlador do Will Bank, é liquidado e o dono é preso. Já acendeu um alerta gigante. O Banco Central até tentou botar ordem na casa com uma administração temporária. Mas aí, em janeiro de 2026, veio o golpe de misericórdia. A Mastercard simplesmente cortou o serviço de cartões por falta de pagamento. E, um banco digital sem cartão não funciona, né? A operação ficou inviável e poucos dias depois o BC decretou o fim. Só para ficar bem claro o que é essa tal de liquidação extrajudicial. O termo assusta, mas a ideia é simples. Pensa numa demolição controlada. Em vez de deixar o prédio desabar de qualquer jeito, o Banco Central entra em cena para desmontar tudo de forma segura e organizada. O objetivo é pagar todo mundo que o banco devia da forma mais justa e rápida possível, sem precisar de anos na justiça. Mas por que a primeira peça do dominó, o Banco Master, caiu? A resposta é curta e grossa: fraude. Uma investigação pesada revelou um esquema sério, com operações financeiras de mentira, uso de laranjas, tudo para maquiar os números e esconder um rombo gigantesco no balanço. Basicamente, o banco parecia saudável por fora, mas por dentro estava quebrado. Ok, o cenário é de crise, fraude, um banco quebrou. A pergunta que fica na cabeça de todo mundo é: tá, mas e o meu dinheiro? Perdi tudo? E é agora que a história vira. A gente sai do problema para falar da solução. Vamos conhecer a rede de segurança que existe justamente para estas situações. Essa rede de segurança tem nome. É o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Um ponto super importante aqui: o FGC não é do governo, tá? É uma entidade privada mantida com dinheiro dos próprios bancos. Pensa nele como um grande seguro obrigatório. Todos os bancos pagam um pouquinho para esse fundo, que serve para proteger o dinheiro dos clientes se algum deles tiver problemas.
E agora, o número mágico que todo mundo precisa ter na cabeça: R$ 250 mil. É isso aí. O FGC garante até 250 mil por CPF ou por CNPJ em cada grupo de bancos, em cada conglomerado. Esse é o limite, o teto da proteção. Mas, muita atenção aqui, porque a cobertura não é para tudo. Dinheiro na conta corrente, na poupança, em CDB, LCI, LCA, isso tudo está garantido. Agora, produtos mais arriscados, como fundos de investimento, ações, criptomoedas, aí não tem cobertura. Por isso é tão importante saber exatamente onde o seu dinheiro está investido. Certo. Mas aí surge uma dúvida que deu um nó na cabeça de muita gente. E quem tinha dinheiro nos dois, tanto no Banco Master quanto no Will Bank? Como fica o limite de 250 mil? As garantias são duas ou uma só? Pois é, a resposta para isso depende de um detalhezinho, mas um detalhe que faz toda a diferença. O FGC usou o dia em que o Master comprou o Will Bank como data de corte. Funciona assim: se o dinheiro foi investido antes de 21 de agosto de 2024, ótimo. As garantias são separadas, então seria 250 mil em um e 250 mil no outro. Agora, se o investimento foi feito depois dessa data, aí complica. Os saldos dos dois bancos são somados para um limite único de 250 mil. É uma regra bem técnica que, para ser sincero, pegou muita gente desprevenida. Ok, já entendemos quem está protegido e até que valor. Agora vamos ao que interessa, a parte prática. Como é que se faz para pegar esse dinheiro de volta? E aqui vem o aviso mais importante de todos. O pagamento do FGC não é automático. O dinheiro não vai simplesmente aparecer na sua conta. É preciso ir atrás, fazer a solicitação oficial, ficar esperando de braços cruzados. Infelizmente, não vai adiantar. A boa notícia é que o processo hoje em dia é todo digital, feito pelo aplicativo oficial do FGC. O passo a passo é esse. Primeiro, baixa o aplicativo. Segundo, faz o cadastro, que inclui até uma verificação facial, a biometria. Terceiro, você informa uma conta bancária no seu nome para receber a grana. E, por último, assina digitalmente um documento. Com essa assinatura, você basicamente diz para o FGC: pode pagar para mim que agora vocês têm o direito de cobrar o Will Bank. E para fechar essa parte, alguns lembretes que são cruciais. Primeiro, tenha paciência. O processo todo pode levar uns 30 dias, às vezes mais. Segundo, o dinheiro parou de render no dia da liquidação. Terceiro, e esse é muito importante, cuidado com golpes. O FGC não chama ninguém no WhatsApp, não pede Pix, não cobra taxa nenhuma. É tudo de graça e só pelo aplicativo oficial. E um último ponto. Quem tinha dívida com o Eubank como um empréstimo precisa continuar pagando, ok? A dívida não some. Bom, já vimos o caso específico. Agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto maior. O que essa quebra do Will Bank significa para o futuro das fintechs e dos bancos digitais no geral? Que lições a gente tira disso tudo? Essa frase do economista Miguel Daoud é perfeita para começar a reflexão. O fundo garantidor não é para você correr risco diante de taxas absurdas. O que ele quer dizer é bem direto. O FGC é um paraquedas, uma rede de segurança. Não é um passe livre para a gente se jogar em qualquer investimento que promete rendimentos milagrosos. Se a taxa é muito fora da curva, geralmente, o risco também é. Claro que um caso desses gerou mudanças. O Banco Central reagiu. Uma das primeiras medidas foi proibir que fintechs, que não são bancos, de fato, usem a palavra banco no nome. Além disso, a fiscalização em cima da saúde financeira de todo mundo aumentou. E para nós, clientes, fica a lição de ouro: diversificar. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E para a gente fechar, mesmo fica aqui uma provocação final. Do Essa FGC, crise toda do Banco Master e do Will Bank, foi só um caso isolado? A história de uma fraude que deu errado? Ou será que isso é um grande sinal de alerta para todo o sistema de fintechs? Um aviso de que esse crescimento super acelerado, às vezes agressivo, pode estar escondendo problemas sérios que botam todo mundo em risco? A resposta para essa pergunta com certeza vai moldar o futuro do dinheiro digital no Brasil.